queremos, antes de darmos continuidade ao trabalho do Senhor, nós queremos apresentar à igreja nessa noite o nosso irmão Douglas, Filiberto, sua digníssima esposa, irmã Viviane, sua mãe Miriam, a mãe do irmão Douglas, né? E os seus dois filhos, o irmão Samuel e a irmã Isabel. Eles já participaram aqui do congresso e essa abençoada família, a partir de hoje, eles vão ficar congregando conosco. A igreja quer recebê-los com alegria. Vamos dizer: sejam bem-vindos. E o nosso eterno Deus continue vos abençoando. Amém. Menos a mãe do nosso irmão Douglas, que ela mora em João Pessoa, né? Muito bem, uma das mais belas capital do Brasil, né? João Pessoa. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Nosso irmão Aguinaldo, conversei com você, eu quero ver a sua energia, a sua força, cooperar na obra. Nós precisamos, irmãos, nós igreja, nós precisamos orar muito pelos nossos jovens, tanto pelas moças como pelos rapazes. Nós vivemos uma avalanche de muitas coisas desconhecidas, inversão de valores. Isso é preocupante. Todo pai deve se preocupar com seus filhos, porque não está fácil de educar uma criança dos dias de hoje. Em casa você ensina de uma maneira, lá no colégio as coleguinhas, os coleguinhas ensinam diferente. E se os nossos jovens não tiverem raízes, alicerces, o que é que pode acontecer? Daqui a pouco vão estar lá no mundo. E isso é muito preocupante. São momentos muito difíceis que a igreja do Senhor ela passa. Quando a gente se encosta, isto eu falo baseado na palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo ele orienta para que o crente se aparte daqueles que gostam de promover dissensões. Viu, irmãos? É a palavra de Deus que nos ensina. Quando a gente se aproxima de um crente, né, espiritual, a gente se fortalece. Mas quando a gente se encontra perto de um crente que só vive murmurando, falando da vida dos outros, preocupado com isso e com aquilo, e não se preocupa com si mesmo, o que é que vai acontecer com a gente? Daqui a pouco nós estamos igualmente àquele murmurador, ou talvez até pior que ele. Então nós devemos orar uns pelos outros, porque há uma guerra espiritual no Brasil e no mundo. Não é nem uma guerra política. Eu estudo tanto o pastor Cida Malafaia, só fala negócio de guerra política. É uma guerra espiritual. Satanás, todos nós sabemos que está escrito na Bíblia que Satanás, a missão dele foi fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então, nós igreja, nós temos a responsabilidade de ganhar as pessoas para Cristo. E não é fácil. Você lê ali o livro onde Salomão fala em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo. É assim determinado por quem? Por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Às vezes nós, como seres humanos, muitas vezes a gente se apressa. Viu, irmãos? E biblicamente aquele que se apressa peca.
Então devemos ir com calma, confiantemente no Senhor e fazer como Davi, esperar em Deus com paciência. Tudo tem o seu tempo. Pastor Jaime está aqui há mais de 6 anos. Dentro dos nossos cálculos, eu passaria aqui na igreja 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas, se não me mudei, é porque Deus não quis. Porque Deus não quis. Se alguém não está satisfeito com o pastor Jaime, eu não tenho culpa, meu irmão, eu não lhe fiz nem mal. Fui chamado para ensinar o que tem na palavra. E tem muitos que, quando você vê um texto bíblico, adoece. Aí diz que o pastor está soltando indireta. O que tem dentro dessa palavra aqui, irmão, tem que ser dita, tem que ser repassado para a igreja. Se o crente não tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo e das coisas que poderão acontecer, você vai ficar desarmado, você vai estar desprevenido. São momentos difíceis quando nós estamos atravessando uma adversidade. Deus olha para mim, Deus olha para você, e Ele quer ver em nós boas intenções neste coraçãozinho, perseverança para podermos suportar as lutas dessa vida. Concluo dizendo: Jesus olhou para seus discípulos e disse para eles que eles seriam perseguidos, como foram os profetas que vieram antes de vós. Você é um crente, você é um cristão, então deve estar preparado para suportar perseguições, injúrias, às vezes até calúnia, difamação, mas você tem que estar preparado para suportar tudo isso. Jesus deixou um legado, suportou todo tipo de afronta, mostrando para os seus seguidores que nós temos que ser perseverantes na luta. Não podemos recuar de uma batalha, de uma luta, porque a guerra espiritual está travada. Precisamos vencer os desejos da carne, ou caso contrário, Satanás nos destruirá. Esta é a palavra fundamentada nas Escrituras. Jesus veio para aqueles que se haviam perdido. Jesus veio achar, Jesus veio procurar aqueles que se haviam perdido. Eu sou um deles que estava lá no mundo perdido, mas Jesus veio e, pela graça de Deus, desde que criei no Evangelho, eu não falo isso para me exaltar, mas desde que criei no Evangelho, e até hoje eu tenho permanecido neste caminho, que um dia chegaremos no céu. Quando criei no Evangelho, eu fiz um pedido a Jesus, que Ele me desse uma esposa que tivesse a mesma chamada que eu tinha, de servir a Deus. E Ele me deu uma esposa, uma guerreira. Esse ano eu completo 39 anos na vida pastoral, 39 anos como pastor. Muitas vezes enfrentando altos e baixos, mas nunca baixei minha cabeça e nunca fugi de uma luta. Porque quando Deus nos incumbe de uma responsabilidade, a gente não pode voltar para trás. A gente pode sofrer o que tiver de sofrer por amor da obra de Deus. E o que eu mais desejo é que cada um de vocês se firme na fé e seja grandiosamente abençoado por Deus. Não desanime. Se alguém chegar para você querer lhe desestimular, meu irmão, a paz do Senhor, porque tem muita gente que não vem para a igreja
e desanima o outro, contamina a vida espiritual do outro crente. Daqui a pouco está o crente em casa, e não existe crente se congregando em casa. O lugar do crente se congregar é aonde? Na igreja. Todos nós temos falha. Temos ou não temos? Todos nós temos falha. Mas não é porque nós temos falha que agora a gente vai desistir de servir a Deus. De maneira nenhuma, irmão. Tropeçou às vezes. Jesus, chega aqui e me ajuda. Ele está com a mão estendida para lhe ajudar, para você chegar aonde você deseja. Os seus objetivos, irmão, se você confia em Deus, ninguém dessa vida pode atrapalhar a bênção que o nosso Pai Celestial preparou para entregar nas suas mãos. Ninguém, nem o próprio Satanás, ele conseguirá atrapalhar a sua vitória, a não ser que você se entregue ao pecado. Mas se você permanecer fiel, as barreiras vão ser lançadas por terra, as correntes de bronze serão quebradas, o arco despedaçado, e o Senhor queima os carros do fogo e diz para você que você pode contar com Ele. Então sinta-se alegre na casa do Senhor, na esperança de que você receberá do nosso Cristo vivo a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus. Nossa irmã, glória a Deus. O Ed, louvando a Deus, nós vamos contribuir nessa oportunidade. Vamos nos organizar, irmãos, para fazermos aqui uma pequena campanha para nós pintarmos novamente o nosso departamento do DEPIN. Essas tintas que foram compradas não foi uma tinta de boa qualidade. Nós ainda temos ali um resto dessa tinta, mas se nós formos aplicar, vai ficar novamente daquele mesmo jeito que está ali, virando pó, né? Então nós precisamos comprar aquela tinta coral. Essa que é a tinta de se pintar, a tinta coral. Depois nós vamos dizer como é que nós vamos fazer. Agora precisamos que você estenda a sua mão. Eu não peço dinheiro, você pode comprar um galão e mandar deixar aqui. Viu, queridos? Você compra aquele galão de tinta. Se você não puder comprar um galão, você pode se juntar com 2 ou 3 irmãos, porque parece que um galão de tinta coral, ele é mais ou menos R$150. Daquela outra tinta que a gente comprou, é 85. Muitas vezes a gente vai querer economizar, né, irmão Lucas? Muitas vezes a gente vai querer economizar, aí tem mais prejuízo ainda, viu? Então vamos nos unir, vamos fazer isso, porque é para a gente zelar pelo patrimônio. A igreja é de Deus, mas é nossa, porque somos filhos do Senhor. Então vamos zelar por aquilo que Deus tem nos dado, viu, queridos? E Deus vai abençoar cada um de vocês. Então contribua com alegria, em nome de Jesus. Meu Pai eterno, te pedimos uma bênção muito especial na vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, que hão de contribuir nessa noite, meu Deus. Eu te peço que cada celeiro nunca falte o pão cotidiano de cada dia, que tenha sempre sobre a mesa em abundância, para que o teu nome, meu Pai amado, seja cada dia glorificado, em nome de Jesus. Amém. Nosso diácono Fonseca, nosso irmão Manuel, vamos nessa oportunidade colher as santas ofertas e os santos ritos para a manutenção do trabalho do Senhor. Amém, Jesus. Saúde na igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria ter chegado aqui nessa noite.
Em meio às lutas, em meio às perdas, o Senhor tem sido conforto, o Senhor tem sido força. Eu sou eternamente grata por tudo que Ele tem feito por mim. E antes de louvar, eu gostaria de ler um versículo em 2 Coríntios 4, versículo 16, que vai dizer o seguinte: por isso, nunca desanimamos, embora os nossos corpos se desgastem, as nossas forças inteiras, mas o Senhor vai renovando dia após dia. Tem sido dias difíceis, porém o Senhor tem cuidado de nós. Posso orar? Adore o Senhor. Receba o renovo que vem do céu nessa noite. Peço a ajuda da igreja. Vamos engrandecer a Ele, pois Ele merece toda a adoração. Assim, quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Alguém que já tentou todas as possibilidades e ainda não desanimou, nem deixa ver morrer. É só um mistério que só os céus conseguem responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, e meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Receba o renovo do céu nessa noite. Não desanime, confie nele. Há um renovo a cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça.
Oh, glória! Quantos vieram adorar o Senhor? Se você veio adorar o Senhor, a gente sempre ouve que a última palavra é a de Deus. Entregou nas mãos do papai um problema, espere em Deus. Vai chegar a sua vez. Mas pastor, a irmã fulana recebeu a bênção, o irmão Beltrano também recebeu. Mas pastor, como é que a minha bênção vai chegar? Tenha calma, porque o seu dia vai chegar também. Glória a Deus. Tudo que Ele tem prometido, o Senhor tem cumprido através da sua palavra. Faça a vontade de Deus e deixe o resto com Ele. Grupo Ebenezer, louvando e bendizendo e exaltando o nome soberano de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O grupo vai louvar e bendizer o nome do Senhor. Tem? Muito bem. Vocês vão se organizar? Glória a Deus. Irmã Amires e Pâmela. Sim, é porque vocês vão ser. Tá certo. Então vamos aqui. A banda Ponte Viva. Vamos ouvir a banda Ponte Viva, louvando a Deus. Fonte de água viva. Glória a Deus. O maestro está aqui só com as anteninhas dele ligadas, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Muito bem. Deus está nesse lugar. Não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Vamos louvar com alegria. Muito bem. Aí é pai, esposa, mãe, filha e genro. É uma bênção, viu?